Boa tarde, Olga. Tarde. Boa tarde a todos também. Sejam muito bem-vindos. Já estamos em direto no Facebook, professora. Ok, perfeito, Boa tarde. obrigada. Sandra, boa tarde também. Tarde. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E penso que já estamos todos, não é? Sandra, temos alguém à espera ainda? Não. Não, mas conforme forem entrando, eu vou admitindo, professora. Ok, perfeito. Obrigada. Sandra, obrigada. Bem, vamos então, para não perdermos mais tempo, dar início aqui à nossa última sessão desta temporada, desta 20ª temporada do Lisbon Group. Como sabem, o Lisbon Group é um fórum de discussão de investigadores para a apresentação de papers, para discussão de papers e de investigações realizadas no âmbito do estado atual da literatura, para ouvir feedback, sempre com o objetivo de publicar. E é para nós um gosto imenso, porque são sempre temas determinantes na área da administração pública, do comportamento organizacional, da gestão de recursos humanos. Comecei pela administração pública porque é hoje esse o tema que nos traz aqui. E, de facto, esperemos que seja uma grande sessão de apresentação. E vou, com esta última palavra, terminar e passar a palavra então à professora Sónia, que vai continuar com a apresentação do orador e do paper. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Espero que nos estão a ouvir-me bem. Sim? A minha internet está um bocadinho instável. Dar as boas-vindas a todos os nossos participantes e muito em particular ao Dr. João Pinto, por se disponibilizar a partilhar connosco o trabalho que está a desenvolver. O João é licenciado pelo ISCSP e está neste momento a trabalhar no seu projeto de doutoramento, o seu trabalho de mestrado, peço desculpa, o seu trabalho de mestrado na Universidade Europeia. E vem-nos falar sobre o efeito do saldo populacional na independência financeira dos municípios. Estamos todos muito curiosos, João, de aprender e de podermos refletir consigo o trabalho que nos traz. Passo-lhe a palavra. E convido todos a poderem ir pensando já em algumas questões e comentários a colocar ao João. João, quando puder e quiser iniciar, esteja à vontade. Obrigado. Desde já, muito boa tarde a todos. Vou partilhar a apresentação. Ora, estão todos a ver? Ok. Ora, então, muito boa tarde a todos. Está sim, João. Eu queria desde já agradecer a oportunidade de estar aqui. O artigo que venho apresentar hoje foi publicado com o professor Pedro Correia. Queria também agradecer ao professor a oportunidade de ter trabalhado com ele e mais uma vez ao ISCSP por estar aqui hoje a realizar esta apresentação. Como já foi dito, o artigo versa sobre o efeito do saldo populacional na independência financeira dos municípios. Em termos de estrutura, iremos começar por definir os objetivos gerais e específicos da apresentação, o paradigma dos municípios portugueses atual, depois iremos mostrar a análise de dados feita sobre os dados já existentes, a seguir passaremos para a metodologia, onde iremos demonstrar os testes que foram realizados, de seguida a discussão de resultados e no final as conclusões do estudo ou as suas considerações finais. Objetivo do estudo. O objetivo geral do estudo passava por perceber qual é que era o efeito do saldo populacional na independência financeira dos municípios, uma vez que os municípios têm graves problemas em ter uma elevada independência financeira e também em fixar a sua população. Em termos de objetivos específicos, tentámos analisar os dados mais recentes de migrações populacionais por regiões, neste caso NUTS 3, e por municípios, e tentámos analisar a relação entre o número de habitantes e a independência financeira, assim como o rendimento próprio per capita e a independência financeira dos municípios. Bem, o paradigma atual. Em termos de paradigma, sabemos que neste momento uma melhor infraestrutura urbanística traduz-se naturalmente a uma centralização de pessoas nos polos urbanos, que estão mais urbanizados. Isto pode ser um problema para os municípios porque cria um ciclo em que um município, ao ser mais urbanizado, fixa mais população e possivelmente irá arrecadar mais receitas dessa população, tendo, por sua via, mais disponibilidade para melhorar a sua infraestrutura. Existe uma grande dificuldade de renovação do saldo populacional
e uma grande fuga para os polos urbanos, nomeadamente a área metropolitana do Porto e de Lisboa. E as restantes, os 308 municípios, deles, 263 perderam população de 2016 para 2018, que é a época temporal em que foi feito o estudo, e 97 viram as suas receitas próprias diminuir, o que não são bons indicadores para os municípios portugueses. Em 2018, sabia-se que apenas 95% dos municípios eram independentes, isto representa menos de um terço. É um panorama muito grave, porque o Estado tem que despender muitas transferências para descentralizar competências para os municípios. Em termos de, só fazer um à parte, a independência financeira é um rácio que normalmente consideram-se um município independente caso ele tenha mais de 50% das suas receitas totais como receitas próprias, ou seja, ele é em 50%, não é dependente do Estado. Em termos de análise de dados, começámos pelo saldo total, começámos por NUTS 3 para poder ser feita uma análise mais geral, pois para o município é um pouco mais difícil de analisar. Tenho aqui este mapa que consegue demonstrar muito rapidamente que apenas a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto em 2018 conseguiram renovar o seu saldo. E houve uma grande perda de população, especialmente no centro e no Alentejo. Penso que seja visível para todos. Ao nível dos municípios, tiveram quase todos grande dificuldade em reter população ao longo dos 3 anos em que foi realizado o estudo. Em termos de regiões, ao nível de independência financeira, a AML e a AMP também são as regiões que apresentam um dos maiores índices de independência financeira. Surpreendentemente, depois segue-se o Algarve, também está nesse top, apesar de não ser uma região que tenha conseguido fixar a população. O Alentejo também foi destacado, pois sofreu a maior recuperação de 2016 para 2018 na sua independência financeira. Em termos de dados municipais, temos aqui 4 dos 5 municípios com mais independência financeira estão situados na região do Algarve, que não deixa de ser um dado interessante, pois, segundo a lógica que temos vindo a falar, o expectável seria que fossem ou da AML ou da AMP, e neste caso são do Algarve. Assim, depois da análise de literatura, descobrimos que os municípios do litoral conseguem arrecadar mais IVA do que os do interior, neste caso segundo um estudo de Correia Catarina de 2016. Isto levou à procura de um indicador que nos conseguisse demonstrar a capacidade dos municípios a obterem receitas próprias com menos habitantes. Este rácio foi dado o nome rendimento próprio per capita, são as receitas próprias do município sobre a população total do município. Como podemos ver nesta tabela, o município que tem um maior rácio aliás, neste caso estamos a falar de regiões, é o Algarve, a região do Algarve que tem a maior rácio, que é 0,99, e significa que o Algarve arrecada 990 mil euros de receitas próprias por habitante. É um rácio muito superior ao Alentejo litoral e, surpreendentemente, a área metropolitana de Lisboa aparece apenas em 4º lugar, seguida do Alto Tâmega, com já um rácio muito mais baixo. Em termos de metodologia, a abordagem escolhida foi a quantitativa, pretendeu-se testar as respostas para 2 hipóteses, com recurso ao coeficiente de correlação do Spearman. Esta foi a utilizada, ao contrário da Pearson, que costuma ser a mais comum, pois as variáveis não seguiam uma distribuição normal. A primeira hipótese pretendia testar se existia uma correlação entre a população total e a independência financeira e se os saldos populacionais negativos influenciaram esta correlação, ou seja, ver se ao longo dos anos os saldos populacionais negativos fizeram decrescer ou aumentar a correlação. A segunda hipótese pretendia verificar se existe uma correlação entre o rendimento próprio per capita e a independência financeira. Os resultados da hipótese 1. Vou ampliar o gráfico para poder ser mais fácil de explicar. Temos aqui o gráfico de expressão. Ele tem uma linha ao centro, que significa o limiar da independência financeira, nos 50%. É possível verificar que existe quase linearidade em relação aos municípios que não têm independência financeira. Estes estão muito agrupados, têm pouca dispersão.
o que quer dizer que normalmente, por norma, os municípios com menos independência financeira, por norma, têm menos habitantes. No entanto, e um dado curioso que conseguimos detectar foi que a partir dos 50% a dispersão é muito maior. O que é que significa? Significa que não tem tanta importância na independência financeira, pois existem vários municípios com pouca população que conseguem à mesma terem rácios bastante bons de independência financeira. Em termos de correlação, temos aqui os índices da correlação, é uma correlação bastante forte, teve um pequeno decréscimo de 2017 para 2018. Ao analisar a independência financeira, descobriu-se que nos anos em que existiam mais municípios independentes, a correlação era menor, o que é também outro dado interessante. Em relação à hipótese 2, obtivemos uma correlação fraca entre as receitas próprias per capita e a independência financeira. No entanto, esta correlação tem vindo a subir constantemente, o que pode ser um bom indicador e significar que os municípios estão à procura de outras fontes de rendimento ao invés de apenas fixarem a população. Aqui estão as considerações finais. Neste caso, uma das maiores considerações foi que dificilmente os municípios têm conseguido fazer frente às perdas de população e não se vê que no futuro tenham essa capacidade, uma vez que entram num ciclo negativo de perda de população, perda de rendimento e não desenvolvimento das suas infraestruturas urbanísticas. Existe também uma enorme dificuldade de atingir a independência financeira por grande parte dos municípios portugueses. Existem várias oscilações, não existem grandes aumentos nessa independência financeira. O rácio do rendimento próprio per capita que foi criado pode indicar que alguns municípios, apesar de estarem a perder a população, de alguma forma estão a conseguir, através de outros indicadores, obter mais receitas próprias do que expectáveis. Assim, sugeria-se que estes municípios fossem estudados ao pormenor, nomeadamente os municípios do Algarve, possivelmente os que estão no top de independência financeira, também os de Alentejo, que sofreram uma grande recuperação, para que se pudessem aplicar as melhores práticas destes municípios noutros municípios, de forma a replicar o sucesso. Ainda assim, existe uma forte correlação entre a população do município e da sua independência financeira. De facto, é algo a que os municípios não conseguem fugir, a correlação existe, ela está lá. No entanto, foi possível verificar que, através da dispersão do gráfico, quanto mais independente o município é, possivelmente menos a população será importante na obtenção de receitas nesse município. Ou seja, eles procurarão outros indicadores para obter receitas próprias que não a população através de via de impostos. A correlação entre o rendimento próprio per capita e a independência financeira é ainda baixa, mas registrou alguns aumentos nos últimos 2 anos, o que pode significar que estamos no bom caminho e os municípios estão cada vez mais à procura de outras soluções que não impostos através da sua população. Algumas limitações ao estudo prenderam-se com o facto de ser muito difícil a comparabilidade entre municípios portugueses e municípios internacionais, pois estão ordenados de outra forma, a descentralização está feita de outra forma. Também ainda não é possível, através da literatura, ainda não há consenso acerca do grau de descentralização que deve ser utilizado, o que é outro grande problema nos municípios portugueses e é outro dos grandes debates da sociedade. E ainda a heterogeneidade dos municípios portugueses, por vezes, pode causar uma maior dificuldade na análise de dados. Aqui apresento as referências que foram citadas ao longo da apresentação. O artigo foi publicado na revista Estudo e Debate em Gestão e Planejamento, em 2020, com o professor Pedro Correia, e estará aqui o link para quem tiver interesse de ler o artigo mais aprofundadamente. Gratos pela vossa atenção, muito obrigado, espero que tenham gostado e estou disponível para responder a qualquer questões que tenham. Muito obrigada, João Pinto. Obrigadíssimo. Obrigado, Neste momento, se vos parecesse bem, abria um momento para a possibilidade de perguntas, comentários, questões, comentários. Bem, eu, se me permitem, posso avançar com 2 perguntas. Em primeiro lugar, só dar os parabéns aqui ao nosso investigador João Pinto.
de facto apresentou um estudo muito interessante e com muita aplicabilidade, e precisamos de facto de conhecer esta realidade, porque infelizmente nem sempre os municípios sabem como fazer e como operar para melhorar. De qualquer forma, eu gostaria de, primeiro, o João colocou como questão que realmente cada vez mais os municípios estão a pensar em fontes alternativas para ganhar independência financeira e autonomia financeira, e eu queria, como primeira questão, perguntar-lhes o que é que eles podem fazer para além da questão fiscal, porque não podemos aumentar mais impostos, já chega, não é? Portanto, eu gostava de perceber um bocadinho mais o que é que os municípios podem fazer, até porque nós vivemos num país muito centralizado, não é? E, portanto, ao nível do país, portanto, a regionalização não é uma realidade em Portugal, portanto, há uma grande centralização e, portanto, eu gostaria de perceber um bocadinho o que é que, em termos de espaço e de autonomia regional, pode ser feito. Segunda questão, eu gostava de perguntar, porque há aqui se calhar alguns fatores que podem intervir para além do tamanho da população, como por exemplo a questão das habilitações literárias e o PIB per capita, porque quanto maior o PIB per capita das pessoas no município, provavelmente, obviamente, que maior será, não sei, é uma questão empírica, não é? Mas gostava de ouvir sobre essas duas questões. Obrigada. Não sei se posso responder já ou se preferem que eu ouça outras questões. Não, João, pode. Posso? Ok. Eu acho que podemos. Sim, acho que sim. Ok. Em relação à questão do que é que os municípios poderão fazer para além dos impostos, como a professora Patrícia Palma referiu, é verdade, já temos uma carga fiscal muito elevada. Para além disso, os municípios não gozam de autonomia para criar impostos como quiserem. O que eu acho e o que pode ser um indicativo é que estas regiões que têm uma maior independência financeira estão-se a dinamizar por outras atividades. É curioso que seja o Algarve e posso dar, se calhar, um exemplo que muitos conhecem, que é o turismo. O Algarve tem um turismo muito forte. O Algarve tem pouca população fora das zonas, fora das épocas balneares, e durante as épocas balneares tem muita população, tem um turismo muito forte, tem lá um grande investimento. Eu penso que isso possa ser um fator. Em termos de imóveis, por exemplo, especulação imobiliária também pode ser um forte fator. O Algarve tem uma especulação imobiliária maior, por ser um ponto focal de turismo. Pode ser um desses fatores, uma vez que as autarquias vão buscar impostos sobre as transações de imóveis. Outros fatores, por exemplo, relacionado com o Alentejo, não sei se poderá também o Alentejo estar neste momento, nos últimos anos, a apostar também um pouco mais no turismo, tem-se visto muito turismo rural, está cada vez mais em voga. Não sei se poderá ter alguma relação, até porque o Alentejo teve uma grande subida de 2016 para 2018 e possivelmente poderá ser um dos fatores a dinamizar. Para além disso, acho que a fixação de empresas pode ser também um fator. Acho que o facto de não haver empresas em certos municípios pode ser uma grande dificuldade, para além de as empresas também fixarem população, porque se eu não tiver emprego, eu não vou estar a morar num sítio onde não tenho emprego, não é? Embora agora o teletrabalho possa vir a ser uma grande solução para os municípios e há municípios a apostarem do género, eu vi há pouco tempo, eram programas de fixação de população, venha trabalhar cá, do género, os municípios cediam o espaço para as pessoas trabalharem lá, de forma a tentarem fixar alguma população, por vezes não fixar também, mas outras vezes também os chamados nómadas digitais, que viajam pelo país, não é? E trabalham em qualquer sítio, e por vezes passarem uma semana, um mês, ou o que for, e acho que pode ser um dos grandes fatores. Em relação ao que a professora Patrícia Palma falou, também da escolaridade, eu penso que, e de outros estudos que também tenho visto, eu penso que não influencie tanto como se pensa, apesar de que, claro, é quase dado que termos pessoas que ganham mais, irão investir mais, irão consumir mais, e isso é um fator que pode ser crítico. No entanto, penso que em termos do bolo total, poderá ser um fator que não tenha tanta importância no município, até porque possivelmente se formos ver a escolaridade do município do Algarve,
ela não é tão elevada como a de Lisboa, que é onde estão centralizadas as grandes universidades, em Lisboa e no Porto. E mesmo assim o Algarve consegue obter uma elevada independência financeira. Ou seja, a educação é bom, sim, claro, queremos técnicos especializados, queremos pessoas com maior poder de compra para o município, claro que é bom o município também ter iniciativas para fixar a população. No entanto, em termos do bolo geral, penso que não será um fator decisivo para obter a independência financeira. Não sei qual é que foi a outra variável que a professora Patrícia Palma disse, pode-me recordar, por favor? Já agora, era-se relativamente ao PIB per capita Exatamente. no município. Exatamente. Pega com as habilitações, mas principalmente com os postos de trabalho também, não é? E com o rendimento oferido. Também. E isso vai um pouco de encontro às questões que eu já referi, dos nómadas digitais. Pode ser, imaginando, grande parte das empresas, podemos especular que estarão localizadas em Lisboa, pelo menos as sedes. E talvez grande parte dos quadros superiores estão localizados em Lisboa e situados em Lisboa. A questão, talvez, dos municípios conseguirem atrair esses quadros para as suas imediações, para consumirem no município, para investirem no município, pode ser importante, porque Lisboa tem, para além do desenvolvimento urbanístico, tem um desenvolvimento empresarial muito grande, e a maior parte dos gestores, dos quadros superiores, eles trabalham cá e presencialmente. E se conseguirmos avançar, Portugal avançar com a digitalização, que ainda está muito, muito atrasada, e criarmos as chamadas Smart Cities, conseguimos avançar em termos dos empregadores também estarem mais dispostos ao teletrabalho, porque nem sempre estão. Talvez os municípios tenham mais facilidade em chamar a população para morar nesses municípios, com maior qualidade de vida que por vezes se tem em Lisboa, não é? Quem não gostaria talvez de estar a trabalhar neste momento no Algarve, a olhar para a praia, e acho que pode-se pegar um pouco por aí, poderá ser um fator de diferenciação dos municípios, ou até mesmo quem fala do Algarve Turismo Rural no Alentejo. Acho que os municípios podem se dinamizar e serem uma fonte de dinamização e apostarem nessas iniciativas. Não sei se respondi à sua questão, professora. Obrigada, sem dúvida que sim. Obrigada. Muito obrigada pela questão, Patrícia, muito obrigada, João. O professor Pedro tinha levantado também já a mão, penso que também era para tecer um comentário. Olá, boa tarde a todos. A quem eu ainda não tinha dito boa tarde. Quero começar por felicitar o João pelo trabalho desenvolvido. Muito interessante porque, ao contrário do que às vezes acontece, em que sou eu que desafio os alunos ou ex-alunos para enverdarem pelo caminho da investigação, aqui foi ao contrário, foi o João que veio ter comigo e disse: professor, estou aqui no mestrado, estou a desenvolver aqui um trabalho interessante, gostava de publicar este trabalho. E eu obviamente disse: vamos a isso, e portanto o João tem todo o mérito e está de parabéns, não só pela qualidade do trabalho desenvolvido, mas pela iniciativa, que muitas das vezes é o que mais conta. Portanto, João, parabéns. Espero que agora continue nesta senda que iniciou. Relativamente aqui ao debate que está a ser gerado, é muito interessante. Eu acho que em parte aqueles municípios do Algarve que o João mencionou durante a apresentação e de que se estava a falar, tem a ver com um tema muito falado, se calhar já foi mais falado do que agora, mas tem a ver com aquelas pequenas terras do Algarve que cresceram desalmadamente para que os municípios pudessem arrecadar as receitas fiscais da construção. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Armação de Pera, que durante o inverno tem 3.000 pessoas e durante o verão tem mais de 100.000, com aquelas casas que estão para lá desertas todo o ano. Portanto, eu penso que parte da justificação se encontrará aí. E há aqui um outro tema que se prende com o que o João estava a dizer agora no final da primeira intervenção, que tem a ver com esta ideia de que agora as tecnologias vão fazer com que nós possamos estar em qualquer parte do mundo a trabalhar. Eu sou um bocado cético relativamente a isso. E passo a explicar porquê. Mais de 50% da população mundial atualmente vive em grandes cidades, que são todas nos litorais continentais. E isto acontece porque, só se nós considerarmos que a maioria da população do mundo
é composta por idiotas, é que nós conseguimos... Conseguem ouvir? Eu estou a ouvir-vos todos paralisados. Ok, agora estou a ouvir algumas cabeças a mexer. Só se considerarmos que a maior parte da população humana é composta por idiotas, é que nós pensamos que... conseguimos pensar que não há uma justificação para as pessoas conseguirem viver ou quererem viver em cidades. Isso faz-me lembrar o velho discurso político português de um país que basicamente não tem sequer interior. Nós somos uma faixa litoral e o discurso político é vão viver para o interior. Algumas câmaras municipais dão 500 euros se nós formos ter filhos lá para as terrinhas. Mas o que eu nunca vejo são os políticos a irem se fixar nessas terrinhas. No fundo, é um discurso de elite, um discurso soberbo de nós, a elite, nós ficamos aqui no sítio que é bom, que é Lisboa, onde há tudo, onde há melhor saúde, melhor educação, melhores restaurantes, melhor oferta cultural, tudo o que é bom está aqui. Mas o povo pode ir para o interior, eles que vão habitar essas... E dediquem-se à agricultura. Agora, eu não, porque eu sou elite e quero estar em Lisboa. Portanto, eu acho que é um discurso que está completamente desfasado. As estimativas que eu vejo da ONU é que esta tendência em que já somos mais de 50% da população mundial a viver em cidades litorais costeiras, portanto, cujo litoral é o que dão para o oceano, se quiserem assim, vai continuar. A projeção é que em 2050 seja 80% da população mundial. Portanto, eu compreendo esse discurso e sinceramente não estou a ver que a tecnologia faça com que isso mude. As próprias pessoas que peregrinamente defendem no interior é que se vive bem, o João há bocado dizia, eu estava aqui a rir-me interiormente, quem é que não gostava de estar atualmente no Algarve? Sim, nós todos gostávamos de hoje estarmos no Algarve, mas eu gostava de lá estar 2 dias. Passado 2 dias no Algarve, quero voltar para Lisboa, que é onde as coisas acontecem. Obviamente que eu estou aqui a caricaturar, mas é um bocado a mentalidade do ser humano é um pouco esta. As pessoas que não estão de férias ou tendem a fantasiar que se ganhassem €1.000.000 iam para as Caraíbas viver o resto da vida, mas aguentavam lá um mês, porque um mês de praia faz com que a pessoa se sinta completamente aborrecida. E quando a pessoa quer fugir ao aborrecimento, vai para onde? Nova Iorque, Londres, Lisboa, Paris, onde há confusão e onde as coisas acontecem. Portanto, eu acho que isto é um problema problema, se quisermos olhar para isto como um problema, vai se agravar e nós vamos ter muitas assimetrias de sustentabilidade financeira entre os vários territórios. Neste caso, podem ser municípios ou até entre países. Mas pronto, era este contributo que eu queria dar. E passo a palavra ao próximo. E mais uma vez, João, parabéns. Obrigada. Obrigado, professor. Muito obrigada. Também já tinha a mão levantada há algum tempo o professor Miguel. Miguel? Sim. Então, boa tarde a todos. Queria dar os parabéns ao João e ao professor Pedro Correia pelo trabalho. E a minha pergunta é uma pergunta muito concreta. Portanto, do que percebi dos vossos dados, e é muito interessante terem investigado a dimensão, não é? Porque no comportamento organizacional, de uma forma geral, a dimensão é uma variável muito importante, não é? Como preditora de outros resultados. E achei interessante o padrão que encontraram, portanto, que até um certo ponto é uma espécie de threshold, não é? Portanto, há um limiar da ativação a partir do qual a dimensão passa a correlacionar-se menos com a outra variável, não é? E a minha pergunta é muito concreta, é se é possível determinar exatamente esse valor, pelo menos nos vossos dados, não é? Qual é o valor a partir do qual se dá essa mudança no gráfico, porque isso sim acho que pode ter uma implicação muito grande do ponto de vista das políticas públicas, porque, como sabemos, foi feita uma reforma administrativa das freguesias, não é? E não se fez nada com os municípios, não é? E, portanto, estes municípios foram criados numa altura em que não havia autoestradas, não havia automóveis, e, portanto, fará sentido manter os 308 municípios atuais ou não, não é? E quer dizer, naturalmente que as decisões não se devem reger por um único critério, mas dizer, bom, um município
do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, digamos que em Portugal pode ser viável a partir de uma certa dimensão crítica, não é? Isso sim podia ser um input bem interessante e informativo para as políticas públicas que podia sair do vosso estudo, não é? Porque aí já nos ficávamos com uma ideia mais objetiva do que é que seria uma eventual reformulação do quadro municipal em Portugal, não é? Portanto, que municípios é que faria sentido agregar, pelo menos nesta perspectiva financeira? Portanto, era essencialmente se tinham conseguido identificar esse valor, digamos, crítico, a partir do qual, digamos, a dimensão se torna mais ou menos relevante como preditora da sustentabilidade financeira. E parabéns mais uma vez pelo estudo, que me parece muito, muito interessante. Professor, muito obrigado pela sua questão, pelo seu contributo. De facto, a sua questão faz todo o sentido. Poderia ajudar muito em termos de ordenação territorial. Em termos de ponto, não foi possível determinar um ponto-chave. No entanto, eu, pela análise do gráfico, eu diria que situa muito pouco abaixo dos 50%, que é quando aparecem dois grandes outliers, e eu penso que é aí que a grande expressão começa, porque até lá não é possível ver grandes outliers, andam mais ou menos os dados com muito pouca dispersão. No entanto, temos dois outliers muito perto dos 50%, que possivelmente até foram municípios que nos anos anteriores estiveram acima, outros anos abaixo, teria que se ver isoladamente, e penso que poderá ser muito por aí. Agora, indo de encontro ao que o professor disse, também seria interessante perceber o porquê dos municípios que têm pouca dimensão, não é? E é essa o cerne da questão, poderá ser futuramente investigado. Porque é que temos, por exemplo, aqui um município que tem cerca de 80% de independência financeira e tem pouquíssimos habitantes? Possivelmente entrará na questão que o professor Pedro Correia estava a falar, enormes construções, a obtenção de impostos através do imobiliário e transações, e temos 3.000 pessoas a morar lá fora da época balnear, e durante a época balnear está cheio, e temos um turismo muito forte, entre outras coisas. Concordo também com o que o professor Pedro Correia disse, para agregar também aqui ao estudo. Sim, é verdade que, de facto, em grande parte, assim que acabarem as restrições, muito provavelmente grande parte dos quadros superiores estará em Lisboa e estará aqui, as reuniões têm que acontecer, as coisas têm que acontecer, é muito verdade. No entanto, também sou da opinião, e não sei se o professor concorda ou não, depois poderá dizer alguma coisa, mas talvez os quadros médios, ou os quadros mais que têm funções, digamos, que não é necessário tanto reporte, são funções básicas, talvez administrativas, até a nossa própria administração pública. Será que se poderiam deslocar para o interior de alguma forma, nem que fosse talvez programas PECs de turismo, 2, 3 semanas? Será que poderia ser uma fonte de fixação de algum rendimento para os municípios? Não sei, poderia ser também um repto que lanço aqui. Em relação ao ordenamento do território, penso que ainda vai demorar muito tempo. Acho que ainda estão a decidir o nível de descentralização que querem das competências. O exemplo do Covid foi um exemplo de que talvez não funcione tão bem como se pensa. Por vezes o governo centralizou muitas competências, vamos fazer cercas, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Por outras vezes tínhamos os municípios também com uma pandemia no município, os municípios a dizer não, aqui está tudo bem, queremos ter tudo aberto, não é? E é sempre muito difícil, vai ser sempre muito difícil definir um grau de descentralização. Acho que a pandemia veio pôr isso à prova, a articulação entre o governo central e a administração local, mas acho que há um grande caminho a percorrer, e mais do que possamos achar em estudos científicos, acho que vai partir sempre da decisão do governo central e também de algum controle das autarquias, que por vezes também não têm as melhores decisões em termos de administração. Muito obrigada, João. Não sei se existe mais alguma questão, algum comentário. O João trouxe-nos um tema de uma pertinência importante a nível prático, a nível aplicado, e como a professora Patrícia estava a mencionar aqui no bate-papo,
ligada à própria sustentabilidade do nosso território. Trouxe-nos também, em termos de metodológicos e de análise, uma abordagem muito interessante de dados existentes, dados secundários também mostrando-nos e trazendo-nos a importância que a ciência tem dado cada vez mais à reutilização, à reciclagem de alguma forma de dados, de forma a que nós possamos olhar para o que está disponível com novos inputs, para daí podermos tirar outputs diferenciados e, portanto, também felicitar por esta abordagem e dizer que certamente, até pelas palavras do professor Pedro Correia, o meu engano há pouco de dizer que era aluno de doutoramento não deveria estar muito errado, porque o perfil está aí, as competências e o percurso sólido, João. Portanto, meu lapso, se calhar, faz todo o sentido de avançar e dar continuidade ao seu percurso de investigação. Se não existir mais nenhum comentário, se calhar passava a palavra à professora Patrícia. Pedro, desculpa, não vi. Só aqui mais claro, uns comentários. Claro. Eu quero agradecer ao professor Miguel a ideia, porque eu acho que eu e o João nunca tínhamos pensado exatamente em definição de threshold, mas se nós, se calhar, voltando a olhar para os dados, conseguimos encontrar ali alguma relação. Isto é muito interessante porque isto efetivamente liga ou podem ligar com algumas das coisas que se sabem acerca do tamanho das organizações. O que é que nós temos? Quando temos organizações pequenas que vão crescendo, vão existindo ganhos de eficiência e até certo ponto o crescimento da organização é positiva. O problema é que a partir de um certo momento, de uma certa dimensão, as organizações ficam grandes demais. E geralmente a que é que isso conduz? À criação de demasiadas estruturas de chefia intermédia que criam barreiras à circulação de informação e a partir de certa dimensão existem ganhos marginais decrescentes para a eficácia das grandes organizações. Portanto, por outras palavras, é muito mais difícil sermos um funcionário que não faz nada numa organização com 10 pessoas, porque toda a gente está a olhar para nós e sabe o que é que nós fazemos, do que numa organização com 10 mil pessoas. Numa organização com 10 mil pessoas é garantido, há lá 100 pessoas que não fazem nada. Andam a disfarçar e não há ninguém que note. E é assim que os ganhos marginais começam a decrescer e a partir de determinada dimensão as organizações são simplesmente grandes demais para que possam ser bem geridas. O que é curioso, e aqui pegando na ideia do professor Miguel, é que provavelmente nós vamos ter também aqui uma dimensão ótima ou um intervalo de dimensões de municípios ótimas para a sua sustentabilidade financeira e se calhar nós olhando para os dados a tentar caçar esse intervalo vamos conseguir aqui resultados interessantes. Quanto ao resto, eu provocando aqui um pouco mais além, eu quase que estou com vontade de instituir um novo direito humano, que é o direito humano de se viver em grandes cidades. Porque se nós olharmos para um dos maiores e mais poderosos países do mundo, que é a China, vocês, se viverem nas províncias, não podem entrar na cidade se não tiverem autorização. O que mostra o valor que ter acesso a uma cidade tem. Vocês na China, se não tiverem um cartão de cidadão de cidades, não entram na cidade. E, portanto, nós sabemos bem o regime que existe na China e a forma como eles controlam tudo o que lá se passa. Portanto, a própria China reconhece que existe um valor acrescentado a estar numa cidade e não é qualquer um que lá entra. Portanto, eu diria que temos aqui quase um direito humano escondido. Portanto, imaginem lá porque é que os chineses querem ir viver para uma cidade. É porque se lembraram, não, é porque se vive melhor na cidade e se calhar no campo, na China passa-se fome ou vive-se mal e na cidade há um conjunto de outras oportunidades a que eles querem ter acesso. Portanto, eu defendo, eu acho muito bem que quem quer ir viver para os municípios do interior ou de onde quer, que possa ir. Eu não sou eu assumidamente eu sou aquela pessoa que assume. Eu não quero, pelo menos por agora. Eu quero viver numa grande cidade, mas pode ser que deve ser por eu ser ainda um jovem e quando eu ficar mais velho
pode ser que queira ir para uma pequena terra. E era isto que eu tinha a dizer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, professor. Patrícia? João? Desculpe. Ora, viva, bem, só mesmo para tecer umas palavrinhas finais. Em primeiro lugar, naturalmente, os meus parabéns novamente redobrados aqui ao nosso investigador, ao João Pinto. Muito obrigada também. Ainda para mais, sendo aqui da casa do ISCSP, tem a matriz do ISCSP, é sempre um grande orgulho vermos os nossos investigadores voarem cada vez mais alto. É um orgulho muito grande, portanto, esperemos, obviamente, João, fica aqui o desafio, que nos possamos ver futuramente noutras investidas de investigação, naturalmente. E muitos parabéns também pela escolha do seu orientador, o professor Pedro Correia, de facto é magnífico, e parabéns aos dois também aqui pelo projeto que estão a desenvolver e que tem uma research agenda muito interessante, tal como já foi focado aqui um bocadinho por vários intervenientes também. E agradecer também, naturalmente, a todos, a audiência, que esteve connosco, que já é regular, que está sempre connosco, portanto, para eles também muitas felicidades. E de facto, despedir-nos aqui, quer eu, quer a professora Sónia, não é? Naturalmente, que estamos na organização do Lisbon Group, que é uma iniciativa que se insere no âmbito do CAP, que temos também o privilégio de ter aqui o presidente do CAP, do Centro de Investigação, o professor Miguel Lopes. Portanto, naturalmente, chegamos aqui ao fim desta temporada, desta 20ª temporada, que decorreu via Zoom, correu muito bem, e correu via Zoom. Portanto, naturalmente que agora desejamos umas ótimas férias, se for o caso, e depois em setembro voltaremos naturalmente a falar, se não falarmos antes, obviamente, mas fechamos claramente com chave de ouro, e isso foi o mais importante. Portanto, muitas felicidades, boas férias, e em setembro voltamos naturalmente a reunir-nos. Tudo bom. Muito obrigado a Boas todos. férias. Deus, boa tarde. Obrigado. Um Boas abraço a todos. férias. Boa Tchau. tarde. Até à próxima sessão.